We are live, diretamente da unidade de Pinheiros. A gente dá início à live número 2 dessa série de lives que a gente chamou de Destino Fotografia. Mais uma iniciativa da Full Frame querendo difundir, disseminar, multiplicar o conhecimento sobre fotografia. A nossa live de hoje, a live número 2, é sobre fotografia e lifestyle. E, sinceramente, quando eu criei, dei esse nome, esse título, eu mesmo fiquei um pouco cabreiro. Por quê? Porque eu não sou muito afeito à utilização de palavras em inglês no nosso discurso em português. Soa muito publicitário, enfim, é um estilo que, pode ser mais globalizado, né? Porque o inglês é a língua aí que as pessoas utilizam quando viajam para o exterior. Mas eu sou um pouco conservador no sentido da linguística, da comunicação, e poderia ter usado em português. Então, muito bem, sobre o que a gente vai falar nessa live sobre fotografia e lifestyle? É certo que hoje utiliza-se essa palavra lifestyle para um segmento da fotografia comercial. Alguns fotógrafos fotografam um segmento, um tipo de fotografia comercial chamada lifestyle. É sobre isso que a gente vai falar? Não, não é isso. A gente vai falar sobre o estilo de vida do fotógrafo. A tradução livre de lifestyle é estilo de vida. Certamente todos aí já sabem. Eu nessa posição, nessa condição de quem está querendo transmitir algum tipo de informação, me sinto na obrigação de fazer essa comunicação. E então lifestyle quer dizer estilo de vida. E depois de muitos e muitos anos, não só como fotógrafo, mas como esse profissional dentro da sala de aula, que dissemina, difunde, multiplica o conhecimento, eu fui entendendo como é que essa fotografia, eu fui vendo acontecer por conta de ter contato com muita gente. Eu já tive mais de 10 mil alunos, quer dizer, eu já conheci mais de 10 mil pessoas iniciando na fotografia ou em um outro momento de desenvolvimento da fotografia. Mas enfim, já vi muitas pessoas, né, nesse ambiente, nessa empreitada de se tornar fotógrafo. E a gente vai vendo, a gente vai analisando, a gente vai percebendo como é que essas pessoas funcionam e como que a fotografia entra na vida dessas pessoas. Então, quando eu penso ou quando eu falo de o lifestyle fotógrafo, o estilo de vida do fotógrafo, eu gostaria de esclarecer, principalmente para quem está começando, ou para quem ainda tem dúvidas a respeito disso, tem algum questionamento. Mas o que é esse lifestyle de fotógrafo, né? Muito bom. Para começar a falar disso, eu vou dar alguns exemplos de outros tipos de lifestyle, por exemplo. Por exemplo, várias vezes. Que outros estilos de vida a gente consegue apontar se que é necessário a gente colocar as pessoas em caixas, né? Mas o vegetariano, por exemplo, é um estilo de vida, né? É uma pessoa que não come carne. O vegano é uma pessoa que não come nada que venha dos animais. O atleta, por mais que não seja profissional, aquele seu amigo que corre maratonas, esse cara, todos esses exemplos, esses 3 exemplos que eu dei, ou o seu amigo que é músico, ou o seu amigo, enfim, né, que gosta de outros hobbies, tem uma profissão, mas também tem uma atividade paralela, onde é necessário dedicação, onde é necessário conhecimento, onde é necessário prática recorrente, onde é necessário disciplina. Eu entendo como estilo de vida.
Então, quer dizer, se você é um cara que se dedica à corrida, principalmente da maratona, eu nunca fui maratonista, o máximo que eu corria era 15 quilômetros, já tive lá meus momentos de atleta. Outros setores da sua vida acabam sendo influenciados. Por exemplo, um corredor, ele não é um cara que pode ir lá, um cara que corre maratona mesmo e treina diariamente e tal. É um cara que não pode dormir tarde todo dia, não é um cara que vai pra balada todo dia. Não é que não pode ir pra balada, mas todo dia não dá, né? Sempre, porque o corpo precisa, né, de se recuperar, precisa de um tratamento especial, de uma alimentação, enfim. Então, eu dei alguns exemplos aí de diferentes estilos que necessitam determinadas características para que você consiga não só evoluir nessa sua escolha, como você seja feliz, né? E como é que é, agora, né, transferindo essa informação para a fotografia, como é que é? Qual é o estilo de vida de um fotógrafo, meu? O que um fotógrafo faz para ser considerado fotógrafo? Essa é fácil, essa é bastante simples de responder. Em primeiro momento, ele fotografa. Fotógrafo é aquele que fotografa. E eu sei que para muita gente, principalmente quem está começando, é difícil dizer que é fotógrafo, não pode ser preguiçoso. Aí você tem toda razão, Mila, você tem toda razão. Na verdade, em nenhuma área de atuação você pode ser preguiçoso. Na fotografia é a mesma coisa, né? Eu acho curioso porque muita gente vem para fotografia porque não queria, enfim, ter dificuldades em outras áreas. E aí chega na fotografia e vê que também tem dificuldades diferentes, ou enfim, necessidades que precisa de um pouco de disciplina, precisa de conhecimento. Então, quer dizer, ser fotógrafo não é só disposição. Muito bem, Carol, também faz sentido. Ser fotógrafo não é somente ter a câmera, ter o equipamento, né? Aí o Rodrigo faz uma distinção dos proprietários de câmera e dos fotógrafos. Então, quer dizer, você pode ser esse proprietário de câmera e nada contra. Você vai lá, compra o seu equipamento, deixa ele no armário, e deixa ele lá, e mostra para os amigos e tal. E é legal ter coisas. Fotógrafo é aquele que fotografa, seja com o celular, seja com a câmera, seja com o dispositivo que ele ou você escolha. Essa é a minha opinião e eu não sou o dono da verdade. Você tem o direito de ouvir N pessoas falando e filtrar qual é a melhor informação para a sua vida, ok? Então o fotógrafo é aquele que fotografa, mas existe a diferença entre os fotógrafos, entre o fotógrafo realmente atuante, entre o fotógrafo, como eu falei, aquele que, né, proprietário da câmera, aquele que gosta de contar muita história, mas tem pouca foto para mostrar. Então, enfim, né? Fotógrafo é essa pessoa, ou o fotógrafo que tem em seu lifestyle, no seu estilo de vida, a fotografia. É essa pessoa que fotografa com frequência, e quando eu falo com frequência, você não precisa fotografar absolutamente todo dia, tá? Tem aqueles que vão pensar que fotógrafo é quem trabalha com fotografia, e nem sempre você precisa trabalhar com fotografia. E aí vai uma crítica minha também, depois desses 20 e tantos anos de sala de aula. Por quê? Que aqui na nossa sociedade, nesse meio que a gente vive, eu vou falar Brasil porque é onde eu vivo, é com quem eu me relaciono, mas por quê? Respondam para mim. Por quê que todo hobby, quando você faz com frequência, quando você começa a fazer bem, as pessoas dizem, às vezes nem é você, as pessoas ao seu redor dizem que você tem que se tornar um profissional daquilo. Perguntam, por quê, meu Deus? Você não precisa ser um profissional. Você pode ser só uma pessoa, um fotógrafo que curte, gosta, utiliza, faz, fotografa muito
e não quer trabalhar com isso, ok? É absolutamente possível. Inclusive, a fotografia brasileira tem uma vanguarda conhecida como a Escola Paulista de Fotografia. Na verdade, o grupo que é chamado de a Escola Paulista de Fotografia desenvolveu uma vanguarda que é chamada de fotografia moderna, onde a maioria deles não eram profissionais, eram amadores que fotografavam com muita intensidade, com conhecimento, com propósito. Então, mais uma vez, por que a gente tem que se tornar profissional em algo que deixa a gente feliz? Muitas vezes o fato de te tornar profissional talvez tire esse prazer da sua prática fotográfica. É certo que no Brasil a faculdade de fotografia começou tarde. A gente tem o início do estudo realmente, do ensino realmente acadêmico da fotografia nos anos 90, no final dos anos 90, quase 2000 já no Senac, e é a primeira e única faculdade bacharelado de fotografia no Brasil, quiçá na América Latina. Não posso cravar essa informação, mas quiçá na América Latina. E então a gente percebe que não é um assunto, não é um tema em que a academia dê atenção, não acha ou não pensa que tem essa relevância toda. E até a minha geração, aí outro dia eu comecei a fotografar em 1997, a gente não tinha as pessoas, ou raras exceções, poucos interessados, que queriam ser fotógrafos. Sempre faziam uma outra atividade, né? Tinha uma outra profissão e também fotografia, né? Isso é assunto para a gente entrar numa outra live e discutir essa questão de por que, né, essa pessoa que já tem uma profissão, já faz parte de uma comunidade, seja médico, dentista, advogado, economista, e eles escolhem a fotografia para ter algum tipo de posicionamento social. Isso é uma discussão do século XIX, quem sabe a gente faça uma live só para falar sobre isso. O assunto de hoje é você, fotógrafo, seu estilo de vida, e a gente já começou a discutir por que você, enfim, quem é esse cara. O fotógrafo é quem fotografa, e é necessário um pouco de disciplina, um pouco de propósito no fazer fotográfico. O que faz o fotógrafo? Que tipos, né, de fotógrafos? É importante esclarecer que tipos de fotógrafos a gente tem aí no nosso convívio. A gente tem os profissionais, fotógrafos profissionais, que vendem um serviço, uma prestação de serviço, seja ele o fotógrafo de eventos, o fotógrafo de casamento, o fotógrafo do batizado, o fotógrafo da festa infantil. A gente tem o fotógrafo da publicidade, a gente tem o fotógrafo de produto, a gente tem, né, esse profissional que, eu vou falar de um jeito, não quero que ninguém receba isso, que eu não seja mal entendido, mas que é um operário da fotografia. É um cara que tem uma agenda e tem que pensar como empresa, e ele tem que faturar, ele tem que pagar conta, ele tem, né, as contas pessoais para pagar, e ele é um fotógrafo que vive disso. Conheço muitos, já fiz isso há muitos anos na minha vida. Você é um profissional da fotografia. Em contrapartida ao profissional da fotografia, a gente tem um fotógrafo de hobby. É aquele apaixonado, aquela pessoa que gosta da fotografia e utiliza a fotografia com outra finalidade. Por exemplo, eu posso ser essa pessoa que gosta de viajar, e nas minhas viagens eu gosto de fotografar e ter bons registros das minhas fotos, mas eu não vou fazer nada com isso além de guardar, mostrar para os meus familiares, para os meus amigos. Hoje, naturalmente, o Instagram, você pode ser um caçador de like, mas não tem essa intenção de trabalhar com a fotografia, tá? Então a gente tem o profissional e a gente tem o fotógrafo de hobby. A gente tem também um outro tipo de fotógrafo que não deixa de ser profissional, mas que aqui no Brasil é visto de outra maneira, que é o fotógrafo artista.
é aquele que faz trabalhos fotográficos que não são encomendados de fato por um cliente, onde ele tem as suas ideias e ele fotografa, ele organiza essas fotos, ele cria ensaios, ele cria histórias, e você pode mandar esses trabalhos para os concursos, você pode mandar esses trabalhos para os editais, que é um jeito sim de certa maneira comercializar ou capitalizar esse trabalho, mas são os fotógrafos que não são encomendados por um cliente, são os trabalhos fotográficos que não são encomendados por um cliente. Você, fotógrafo, artista, fotografa por um motivo, porque você tem algo a dizer para o mundo, lembrando que a fotografia é comunicação, e como a Rosana, que está aí sempre presente nas nossas lives, eu fotografo por hobby, embora use muito a fotografia para me expressar. Ela usou o verbo que eu mais gosto de usar em relação à fotografia. Eu sei que a palavra artística é bastante utilizada, eu utilizei aqui, né? Você artista, fotógrafo artista, vai produzir fotografia artística. Não sou grande fã dessa palavra por ela ser mal utilizada ou exageradamente utilizada, o que acaba colocando ela numa condição de banalização. Então, aqui na escola, o Rodrigo e os professores da FU usam a palavra, o verbo expressar. Nós, o fotógrafo, o artista, ele usa a fotografia como uma maneira de expressão, de comunicação, para dizer alguma coisa a alguém. A gente tem outras formas de manifestação expressiva, como o músico, o poeta, e o fotógrafo é aquele que se manifesta, que se expressa, que imprime um discurso através dessa linguagem independente que nós utilizamos, que é a fotografia. A fotografia, já há muitos anos, a gente ultrapassou aquela discussão rasa, que para a época não era rasa, para a época foi importante, inclusive, como uma forma do fotógrafo se libertar de outras manifestações expressivas. Leia-se outras, a pintura, por exemplo. Né? A pintura, o fotógrafo, ele teve que, de alguma maneira, criar suas características e peculiaridades para se desvincular da pintura. Para quem me conhece, sabe que se você olhar uma foto minha ou de outras pessoas e associar, por exemplo, aquela fotografia a uma pintura, eu tenho um discurso um pouco decepcionante para essa pessoa. Essa pessoa tem um olhar e um conhecimento leigo sobre a fotografia e por isso ela faz uma comparação, uma analogia com outra manifestação expressiva que ela considera superior. Então ela diz: nossa, sua foto parece uma pintura. Desculpe, minha foto é uma foto. Se eu quisesse pintar, eu teria que aprender as técnicas de pintura. Sei que você não está falando por maldade. Como eu falei, não me entenda mal, é por falta de conhecimento. E a fotografia tem suas peculiaridades e características próprias. Se libertou dessa relação com outras manifestações expressivas. A minha foto parece uma foto. Minha foto é uma foto. Então acho que a gente pode falar de outras peculiaridades e características das técnicas utilizadas nessa fotografia que realmente chamaram a sua atenção. Esse foi só um parênteses aberto aí no nosso discurso a respeito dos tipos de fotógrafos que a gente tem. Então, primeiramente eu falei dos fotógrafos profissionais, que são esses caras que vendem fotos. A gente tem os amadores que não vendem, que podem aplicar suas fotos em editais, podem inclusive financiar seu próprio trabalho. Hoje a gente tem bastante facilidade em comunicar, em divulgar a nossa produção fotográfica, seja pelas redes sociais, seja pelo meio impresso também. Você tem muitas possibilidades de criar seus fotolivros. Então nós temos aí o fotógrafo profissional, o fotógrafo de hobby, o fotógrafo artista.
Temos aí um tipo de fotografia que entrou com força no Brasil aí ultimamente, que é uma escola bastante importante da fotografia, que é a fotografia de rua, né? Você pode ser o fotógrafo lá das viagens, de paisagem, você pode ser um retratista, você pode ser só o fotógrafo que registra os momentos importantes da sua família, sejam seus filhos, sejam as festinhas, mas mesmo para ser esse fotógrafo dessa fotografia vernacular, exige-se um mínimo necessário de atenção, técnica, composição, para que as suas fotografias sejam mais bem lidas pelos observadores, né? Aí a gente entra na discussão do que é uma boa fotografia ou não, também não é o assunto de hoje, mas como vocês podem perceber, a fotografia, conforme a gente começa a esmiuçar um assunto, vários braços vão surgindo e a gente pode ir para muitos caminhos. Então a gente tem aí muitas fotografias, muitos tipos de fotografia para fazer, para escolher, seja você profissional ou amador, ok? Não entenda mal, não fique triste com a palavra amador, porque inclusive amador é aquele que ama o que faz. Talvez o amador tenha uma relação com a fotografia até mais bonita, intensa, mais sensível do que o profissional, que é aquele cara que só acorda de manhã e pensa em trabalhar e cumprir a agenda e fotografar, né? Nesses últimos 2 anos, nessa mudança comportamental que o mundo vem passando, eu não digo que passou porque vem passando, eu recebo os patrocinados aparecem muito no meu feed aí do Instagram, porque enfim, né, sou fotógrafo, todo o algoritmo faz essa leitura e eu vejo muita coisa de, nossa, você ganhar 1.200 por dia, 1.000 por dia, daqui a pouco chega em 50 por dia. Como as pessoas querem transformar isso na sua vida e na verdade, olha, a maioria deles deixa pra lá, não é também o propósito da nossa live. Uma pergunta importante, depois que a gente já falou sobre esses diferentes tipos de fotografia, que são muitos. Se você pegar um livro de fotografia, um clássico, John Radical, você vai ver lá quais são os grandes temas da fotografia, por exemplo. Se você pesquisar quem são os fotógrafos, eu não estou falando do Instagram, estou falando dos fotógrafos clássicos aí, seja lá do século XIX, do início da fotografia, sejam os modernos dos anos 40 no Brasil, sejam os também modernos dos anos 60 nos Estados Unidos, na Europa, seja você frequentando as exposições, principalmente se você estiver em São Paulo, você vai perceber que temos diferentes estilos de fotógrafos e tipos de fotografia. Muito bom. Aí vem uma pergunta que é bastante profunda. É a pergunta que eu faço no primeiro dia de aula do nosso curso profissionalizante, que é quando o aluno vem para a primeira aula e ele tem que se apresentar. Por que fotografia? Por que você escolheu a fotografia? Olha que pergunta profunda, intensa. Pense a respeito disso, ok? O que você vai fazer, né? Depois de, naturalmente, a fotografia não é uma corrida de 100 metros rasos que num curso de 1 mês, 3 meses, nem 1 ano, você vai realmente descobrir exatamente o que você quer fazer de fotografia para o resto da sua vida, e para o resto da sua vida é muito tempo, você pode transitar por diferentes estilos e tipos de fotografia. Desculpa. Mas um ponto muito importante, um aspecto muito importante sobre o ser fotógrafo, sobre o estilo de vida fotógrafo, é você entender qual é a sua fotografia, seja ela comercial ou autoral.
Mas qual é a sua fotografia? Qual é o tipo de fotografia que te satisfaz, que te deixa feliz? Eu sou um pouco crítico aos dias atuais, onde os fotógrafos têm uma especialização tão aprofundada que eles só fazem um tipo de fotografia. Eu sou um pouco crítico porque você vira um fotógrafo de uma foto só. Isso, no mundo comercial, pode ser bom e pode ser ruim, porque quando lembrarem lá do tipo de fotografia, vão lembrar de você. Mas eu compactuo com a ideia, com o discurso, que os fotógrafos, eles não começam na fotografia querendo trabalhar. Eles começam na fotografia por um outro tipo de relação, seja o do registro, da memória, seja por querer eternizar aquele momento que é importante na sua vida. Eu estou falando que pode ser da sua festa de aniversário, como pode ser da sua viagem. E depois o fotógrafo migra para o comercial, mas que, na minha modesta opinião, você deve andar com esses dois tipos de fotografia em paralelo. Um ótimo exemplo de profissional e artista que conseguiu e consegue fazer isso porque ele está vivo, produzindo e mantém um trabalho excepcional, uma grande referência, para mim o melhor exemplo desse discurso todo que eu estou fazendo é um fotógrafo chamado Cristiano Mascaro. Se vocês buscarem aí o trabalho dele, vocês vão ver que ele, que já é um jovem senhor, ele deve estar na casa dos 70 e poucos. Ele tem um trabalho comercial incrível e um trabalho autoral fantástico. Ele é um Pelé da fotografia brasileira ou mundial, né? É um cara que é associado à fotografia de arquitetura, mas que ele mesmo diz que não é um fotógrafo de arquitetura, apesar de ser formado em arquitetura, mestre em arquitetura, doutor em arquitetura, e tem trabalhos relacionados às edificações e à organização do urbano aí no mundo. Tem esse olhar bastante influenciado pela arquitetura. Procurem ele no Instagram, não se decepcionem se ele não tiver muitos seguidores. Acreditem, ter muitos seguidores não é tão importante quanto conhecer fotografia, ok? Então, o que faz, esse fotógrafo? Eu estava dizendo que a gente precisa reconhecer qual é esse tipo de fotografia que te satisfaz, qual é a fotografia que vai marcar esse seu fazer fotográfico, tá? Como eu falei, você não é obrigado a fazer só um tipo de fotografia para o resto da sua vida, você pode transitar por diferentes estilos e segmentos, mas é importante você saber quem você é como fotógrafo. Importante você manter o seu arquivo organizado, você conseguir construir as suas histórias com as fotografias que você produz. Ultrapassar essa fase de você saber, quem é você, eu acho que esse é o ponto no mundo, a gente vai para um outro viés do ser fotógrafo, que é o outro falando com a gente, É bastante curioso, assim, quando você vai para os lugares e se você tem essa certeza, essa segurança para dizer que é fotógrafo, mesmo que você não trabalhe com fotografia. O que faz você ter essa certeza, essa segurança de que você é fotógrafo? O que te diferencia das outras pessoas para você ser um fotógrafo? Quantas perguntas profundas e intensas, e esse é o objetivo, que é mexer aí com o seu imaginário, Tivemos um probleminha aí de conexão, é o 4G da Claro, e já estamos de volta. Mas voltando, retomando o raciocínio, o que te diferencia, o que faz você diferente das outras pessoas que não são fotógrafos? Bem, eu sei que um engenheiro é diferente de mim, porque ele cursou uma faculdade de 5 anos que transmitiu conhecimento a ele para conseguir, por exemplo, construir uma ponte. Eu não consigo construir uma ponte.
A diferença de um engenheiro para um fotógrafo é que se o engenheiro fizer a conta errada para construir a ponte cai e pessoas morrem. E se você, fotógrafo, faz um trabalho mal feito, aquele trabalho profissional, do casamento, da festinha infantil, e as fotos são ruins, ninguém morre. Então a fotografia tem essa relação, enfim, essa dinâmica, onde a pessoa passa a mão numa câmera, fala que é fotógrafo e vai vender trabalho. Eu acho curiosíssimo que a fotografia ou o fotógrafo é uma profissão onde primeiro as pessoas se apresentam como fotógrafos, depois eles aprendem a fotografar. Curioso, né? Primeiro você vende o serviço, depois você aprende a ser. Interessante? Não. É mal isso. Então acho que o fotógrafo, seja ele profissional ou amador, por hobby, ou curioso, entusiasta, o que vai te diferenciar das pessoas em geral, que não são fotógrafos, é seu conhecimento. É você se entender como esse tipo de pessoa que produz imagens através de um dispositivo que produz fotografia. É isso. Você tem conhecimento, iniciativa, discurso, ideia para materializar o seu imaginário nessa linguagem que nós escolhemos, que é a fotografia. Olha que profundo, hein? Em primeiro momento, eu estou falando do conhecimento, porque todo mundo que quer ser realmente, ninguém morre, porém nunca mais te chamam. É isso aí, Glauco. Ninguém morre, então assim, ninguém vai preso. Você não vai mais receber o pedido dos clientes, e aí assim, é uma questão que acaba virando sua, e aquela pessoa que contratou o cara que não fez bem também, só perdeu a festa de 1 ano dos filhos, e segue a vida. Mas todos acham que podem falar sobre fotografia. E por que todo mundo acha que pode falar sobre fotografia? Porque a gente vê muita foto, a gente já é essa geração da publicidade, né? Eu tô falando da gente, eu nasci nos anos 70, a gente já vem uma geração, num momento histórico, num período onde a imagem é extremamente muito utilizada para a divulgação dos produtos, para o entretenimento. Então, eu faço essa analogia com o futebol, que é esse esporte, né, o esporte mais praticado no mundo, que tem essa entrada toda no Brasil. Eu mesmo sou um apreciador do futebol. E quando o meu time perde, ou enfim, quando o técnico do meu time faz uma substituição que eu não gosto, eu sou esse cara que fica, o cara não entende nada, tá fazendo a substituição errada. E por que eu falo isso? Porque eu vejo muito futebol. Mas eu não sou um profissional de futebol. Eu não sou esse cara que tá todo dia no campo treinando ou aplicando um treino. Mas eu acho que porque eu assisto muito futebol, tive lá meus momentos, acho que eu posso dar minha opinião sobre o técnico, que é aquele cara estudado, ou deveria ser. Na fotografia acontece o mesmo, né? Por conta das pessoas verem muito fotografia, elas se sentem no direito de falar sobre fotografia. E nem sempre essas pessoas têm condição técnica, intelectual, para falar sobre essa manifestação expressiva que vai muito além de dar uma opinião, eu acho ou eu não acho, eu gosto ou eu não gosto. E isso acaba prejudicando muito o caminho, a estrada de muita gente. Hoje a gente tem essa preocupação muito grande com o like. A gente não, porque eu não tenho, mas de maneira geral, os fotógrafos têm essa preocupação da aceitação através do like, através do comentário, através do engajamento. Isso não tem a ver com ser fotógrafo. Isso tem a ver com o mundo das redes sociais.
libertador, vai ser libertador para você quando você entender que, seja o Instagram, seja o Facebook ou qualquer outra rede social onde você divulga ou publica suas fotografias, isso não tem nada a ver com ter as boas fotos. Enfim, tem muito fotógrafo aí bambambam do Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, que a foto que é a mais likeada é a foto do gatinho. E a foto do gatinho não quer dizer nada, meu. É a foto do reflexozinho dele na poça. Nada. Mas tem 5 mil likes. Pô, sabe o que isso diz pra mim? Nada. Nada. Propósito zero. Na verdade não é propósito zero. O propósito é ganhar like. Ok. Cada um com o seu propósito. Então o primeiro aspecto que eu citei foi esse, que o que vai te diferenciar do leigo, e não entendo o leigo como uma crítica, é só uma explicação, uma exemplificação da pessoa que tem menos conhecimento ou que não tem conhecimento sobre aquela atividade, sobre aquela prática. O primeiro aspecto que diferencia o fotógrafo das pessoas em geral é esse conhecimento técnico e da linguagem. Não é só aprender a operar a câmera, mas você também ter esse conhecimento sobre a linguagem fotográfica, sobre a história da fotografia, sobre os fotógrafos que já passaram aqui por esse plano e deixaram um legado exemplar de fotografia, né? Diferente de muitos alunos que já passaram aí pela escola, enfim, que afirmam não precisarem da referência de outros fotógrafos, eu digo, olha meu amigo, essa ignorância é incurável. Você, somente com a sua referência, somente com o seu conhecimento, não vai chegar muito longe. Seu mundo vai ficar restrito ao seu umbigo, ao seu ego. Conheça os fotógrafos da história e os fotógrafos relevantes contemporâneos. Temos muitos fotógrafos importantes que de alguma maneira imprimem seus discursos, sua opinião sobre o mundo com as suas imagens, com as fotografias produzidas. Pensem nisso. Então esse é o primeiro aspecto que diferencia nós fotógrafos das outras pessoas que não são fotógrafos. O segundo aspecto é esse olhar fotográfico, né? É muito curioso quando você, né? Eu estava em outro momento falando sobre isso, quando você se apresenta para as pessoas como fotógrafo, como as pessoas falam, pô, esse cara é diferente, ele é fotógrafo. Mas o que faz você diferente? O primeiro aspecto já foi falado. O segundo é esse olhar fotográfico. E um ponto muito importante é que os nossos olhares não serão iguais. Nós poderemos estar na mesma sala de aula, obtendo a mesma informação, a gente vai para a mesma exposição, ver o mesmo fotógrafo lá na parede, você vai lá no Instituto Moreira Salles, vê a exposição que está acontecendo, e aquelas imagens elas vão se comunicar com você diferente do que elas se comunicam com o seu colega, porque cada um vem com todo o seu histórico, né? Com todo o seu repertório, com todos os seus desejos, com todas as suas ambições. Então a mesma imagem ela pode impactar pessoas de maneira diferente, assim como a informação, o conteúdo teórico. Então, o meu olhar fotográfico vai ser diferente do seu olhar fotográfico. Temos experiências diferentes. Então, o segundo aspecto importante que eu vou ressaltar sempre é o seu olhar, como você enxerga o mundo e de que forma, através desse seu olhar, com um dispositivo, seja celular, câmera, você recorta um retângulo, de maneira geral, um retângulo daquele espaço-tempo para materializar o seu imaginário, transformar em físico algo que está no seu imaginário. Nossa,
Então, ser fotógrafo não é tão simples assim. Não. Não é só apontar a câmera para qualquer coisa e disparar o obturador. Esse é o processo elementar da captura da imagem. Mas, daí se tornar um fotógrafo, alguém que se comunica, alguém que se expressa, requer um pouco mais de prática, habilidade, conhecimento e intensidade. Muito bom. Então, depois de tudo isso que eu já entendi qual é o tipo de fotografia que eu quero, que eu vou fazer, qual vai ser meu discurso, qual é a ferramenta que eu escolhi, eu já entendo essa questão da linguagem, eu tenho já o meu olhar, eu já tenho as minhas peculiaridades, características, e a gente vem com um último aspecto que é quase uma terapia, né? Qual é o propósito da sua fotografia? Por que você empunha uma câmera, aponta para aquela cena e através da técnica que você aprendeu, através do conhecimento teórico, através das suas referências, através do seu repertório, da sua educação visual, você recorta aquele espaço-tempo? Qual é o propósito da sua fotografia? Para uma sexta-tarde, foram muitas perguntas intensas e profundas. Espero que todas essas perguntas mexam com vocês. Coloquem a fotografia em sua vida. O lifestyle fotógrafo quer dizer que a fotografia faz parte, é protagonista, ocupa um espaço, um período, um tempo importante da sua vida, do seu imaginário, do seu desejo. Eu termino a nossa live com uma afirmação que eu uso há muitos anos, que existe a diferença entre ser fotógrafo e estar fotógrafo. Não é vergonha para ninguém estar fotógrafo por um período de tempo somente. Como eu falei, eu não sou um apaixonado pela fotografia, porque a paixão queima e acaba. A fotografia não é uma corrida de 100 metros rasos, a fotografia é uma maratona. A fotografia, ser fotógrafo, esse estilo de vida requer disciplina, requer o olhar, tem suas peculiaridades. E desejo a todos que deixem a fotografia entrar em suas vidas. Utilize a fotografia para sempre. Essa foi a live número 2 da nossa série de lives chamada Destino Fotografia. Espero que todos tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos. Viva a fotografia!